Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a guia cálculo, mostrar algumas funções interessantes que tem lá na guia cálculo que você vai utilizar com muita frequência. Vamos aqui criar um novo relatório e vamos aqui na guia cálculo. Para a gente simular algumas informações da guia cálculo, a gente precisa de simular um relatório, né? Vamos montar aqui a velha lista de clientes para que eu possa ter o meu relatório imprimindo alguma coisa aqui, né? Vamos colocar aqui só o nome do cliente e o título. Temos aqui a lista de clientes. Vou botar aqui tamanho automático. Pronto. Temos aqui uma listagem de clientes sem filtro, sem ordenação, só para a gente poder manipular algumas informações. Como é que funciona aqui a guia cálculo? Internamente, o Report Builder ele possui um compilador interno, onde você pode codificar funções em Pascal, né, a linguagem básica lá do Delphi. E esse compilador permite você ampliar os recursos do Report Builder, criar funções e manipular os objetos em tempo de desenvolvimento. Ou seja, tempo de desenvolvimento e tempo de design, né? Ou seja, quando você implantar o relatório no cliente, essa função vai ser compilada e vai ser executada no momento que o relatório for executado. Então, basicamente, o que você precisa entender? Aqui na guia cálculo, nós temos a área de variáveis, as áreas de variáveis, onde você vai visualizar as variáveis que foram criadas, os eventos e os módulos. Os módulos são o quê? Você cria as variáveis ou os constantes. Essa variável, por exemplo, se você queira criar uma variável que vai ser utilizada em qualquer parte do relatório, inclusive em subrelatórios, você tem que criar as variáveis aqui nessa área para que ela possa ser visível, inclusive dentro de subrelatórios. Variável total do tipo double, do tipo string, você pode criar variáveis do tipo inteiro, né, do tipo datetime, e por aí vai, né? São tipos de variáveis comuns que o Delphi aceita, né? String, variável inteira, sempre colocando ponto e vírgula no final, e variável do tipo datetime. Vou compilar aqui, ver se vai dar um erro. Não deu erro nenhum, ou seja, ele aceita esses tipos de variáveis. Uma vez criada a variável, você pode utilizar ela nos seus eventos do objeto campo calculado, que essa variável aqui ela cria um cálculo, né? Você pode utilizar aquela variável lá que foi declarada aqui dentro do controle do objeto variável, somar, substituir, multiplicar, vai depender da situação que você for criar seu relatório. Aqui eu criei um valor, mas não coloquei nada, por isso que deu erro aqui. Bom, os eventos, aqui você tem um evento global, ou seja, quando ele criar o relatório, quando ele destruir o relatório, você pode colocar alguma coisa aqui. E aqui são programas, são as funções que você pode declarar. Além das funções que já existem para cada evento, por exemplo, antes de imprimir a banda detalhe, ele vai criar aqui uma procedure, ou seja, um procedimento, e nesse procedimento eu vou utilizar alguma função já pronta. Eu tenho uma função, por exemplo, aqui, extenso. Eu quero que ele imprima, vou colocar aqui, por exemplo, um label, e eu quero que ele imprima o valor por extenso aqui, né, nesse label. Então, que são funções já prontas, né? Extenso de 10, por exemplo. Aqui eu não vou buscar poderia buscar de um campo da tabela, vou colocar um valor fixo aqui. Então, o nome do objeto que nós colocamos lá, objeto, na banda detalhe, label 2, a propriedade caption. Então, vamos arrastar aqui, igual 2 pontos, extenso de 10. O que ele vai fazer? Essa função extensa ela já está previamente salva dentro da engine do Report Builder. Eu já tenho uma função pronta. Então, ele colocou lá o extenso lá, R$10, né? Ele está aqui em cima, é porque um está sobrepondo o outro. Vou tirar aqui o tamanho automático. Vou jogar um pouco mais para cá, para ele não ficar sobrepondo. Colocou lá R$10.
Vamos pegar aqui o código do cliente, vamos supor que esse código aqui não tem um campo de valor aqui nessa consulta, mas suponhamos que esse código aqui fosse o valor. Vamos pegar esse código aqui e mandar ele gerar o extenso dessa coluna. R$ 72,00, R$ 1,00, que na verdade é o código do cliente, né? R$ 19,00, R$ 1,00 e por aí vai. Ou seja, você pega um campo da sua tabela, arrasta para a consulta, para a função extenso, e ele vai gerar o extenso. Ou seja, isso aqui são funções previamente salvas dentro do relatório. Se você tem conhecimento na linguagem Pascal, você pode vir aqui aqui mesmo no módulo, né? Declarações, variáveis, programas. Aqui, ó. Nova função, novo procedimento. Você pode vir aqui criar uma função e programar a função aqui nesse local e utilizar essa função em qualquer lugar dentro desse relatório. Essa função criada ela não é visível em outros relatórios, só vai ser visível aqui dentro desse relatório. Então você pode programar suas funções e expandir as funções já existentes que existem aqui dentro do gerador. Obviamente você tem que ter conhecimento aí do Delphi, né, do Pascal, para poder montar sua função. Mas é possível você fazer isso também. Tanto função quanto procedimento. Ou seja, proc, né, que não retorna nada, e função que retorna alguma coisa. Aqui são os eventos de criar e destruir do relatório. E aqui são os manipuladores de eventos que você já codificou. À medida que você vai criando os eventos aqui, por exemplo, no footer, before print. No detalhe, no before print também. Aí na banda detalhe, na banda detalhe, eu tenho aqui o label, e no print do label eu tenho uma outra função. Então, quando eu vier aqui em módulo, manipuladores de evento, eu vou visualizar todos os procedimentos que eu já codifiquei. Ele vai me mostrar aqui tudo que eu já codifiquei. Então, é um resumo dos códigos que você já inseriu dentro do relatório. Então, para cada parte do relatório, você tem acesso aos controles, e para cada controle você tem eventos, e para aquele objeto você tem as propriedades que você vai poder manipular. No caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui o objeto, eu estou selecionado aqui, por exemplo, o label. Quais são as propriedades do objeto label que eu posso manipular? Basicamente, são as mesmas propriedades que ela tem aqui nessa lateral. Tudo que você tem aqui, que são as propriedades do objeto label, eu posso vir aqui, acessar o objeto, aqui embaixo seleciona o objeto, ok? E aí ele vai me mostrar as propriedades. Para falar, como é que eu escrevo lá aquela propriedade, como é que eu tenho acesso? Aí você vem aqui e arrasta, ó, tem um fonte aqui, tá vendo? No caso do fonte, ele tem a subpropriedade, size, que é o tamanho, name, que é o nome da fonte, color, que é a cor, né? Aí você vai ter que entrar aqui e verificar as subpropriedades. Aqui nessa parte você não tem acesso às subpropriedades dos objetos, você tem acesso à primeira propriedade. Então você vai ter que arrastar aqui fonte.q. Aí você tem que ir lá na parte do desenho e ver o nome e colocar aqui, né? Então, dessa forma você tem como codificar e manipular todas as propriedades via código. Aqui são as funções já previamente definidas, como eu falei, né? Por exemplo, a função extenso, a função input box, que ela é interessante usar, ler arquivo de NI. Tem várias funções aqui que você pode manipular. O percase, que é para jogar tudo para maiúscula. Task Grid PI, que é uma função antiga do Task Report, que ela aciona o grid do BI dentro do relatório. Depois foi criado o Task Grid BI separadamente lá pelo gerador de consultas. Ou seja, você não é necessário criar um relatório para usar o BI dentro do relatório. Você tem acesso ao BI por fora, lá pelo gerador de consultas. Aí ele foi mantido por compatibilidade, porque antigamente não tinha um gerador de consulta separado. Executa query, isso aqui é muito interessante. Você pode, por exemplo, vamos pegar aqui o report, after print, ou seja, depois que ele imprimiu o relatório, executa query. O que é executa query? Você pode bem aqui, ó, você pode executar uma consulta mediante confirmação do usuário ou executar sem confirmação. Aí, se você não vai confirmar, você não precisa colocar nem título, nem o nome dela. E aqui você coloca o seu comando. Update, tabela, set campo igual
Se for string, você bota aspa dupla. Where código igual a 1, né? Você coloca aqui a sua expressão SQL. Quando ele for executar, ele vai transformar esse aspa dupla em aspa simples. Perguntar, não quero que execute, não quero que pergunte para o usuário. Se você colocar perguntar sim, aí é bom que você coloque aqui o título, né? Atualiza cliente, nome da consulta, atualização. E o nome da expressão SQL. Ou seja, ele vai executar essa consulta depois que imprimir o relatório. E aí você vai colocar o seu comando SQL aqui, pode ser um update, pode ser um delete, um insert. Só não pode ser select, né? Tem que ser operação de inclusão, exclusão ou inclusão, alteração ou inclusão. A extensão que eu já mostrei, executar arquivo. Isso aqui você pode chamar um executável a partir de depois que ele terminar um relatório, por exemplo. Esse delete aqui não é para deletar arquivo, não. É para deletar uma parte da string. Data extenso é semelhante à função extenso, só que é para poder gerar uma data por extenso. Configurar o tamanho do papel. Isso aqui ele vai aparecer uma tela para a pessoa selecionar o tamanho do papel antes da impressão. Ou seja, cada uma dessas funções você tem que jogar ela para o lado, testar e ver como que ela funciona. Algumas delas aqui pega campo 2 grid, pega data intervalo, pega valor. Essas aqui, elas são funções que eram executadas antigamente, em versões antigas, antes da gente criar o mecanismo de filtro que existe atualmente. Então, a gente não recomenda a utilização dessas funções, porque todas elas você pode criar pela tela de filtro quando você salva o relatório. Você salva o relatório, que eu até já mostrei no vídeo anterior, você cria o parâmetro e vincula com o campo lá da consulta da sua tabela, né? Ou seja, o campo de filtro da sua tabela. Então, aqui pela tela de parâmetro, você vai poder criar o parâmetro, que é da tela de filtro, e definir o tipo do objeto. Tem vários tipos aqui, ó, pesquisa, data, mês, ano, checkbox, e vincular esse parâmetro com o campo de filtro lá da sua expressão SQL. Igual naquele relatório anterior, se você não tiver visto o vídeo, dê uma olhada nos vídeos anteriores que a gente mostra bem aqui, por exemplo, no listagem de contas a receber. Eu só peço aqui o período. O usuário informa aqui o período, por exemplo, mês atual, mês anterior, ele pode digitar. E esse data inicial e final é passado para 3 consultas. Para 3 consultas ao mesmo tempo, que são 3 consultas que está definida aqui. Ó. Isso eu mostrei no vídeo anterior, é só dar uma olhadinha lá. Então, quando você for criar as telas de filtro, a gente recomenda que não utilize essas funções que foram mantidas aqui só por compatibilidade, né? Porque o pessoal utilizava, a gente não podia remover. Até porque na versão web elas não são compatíveis. Se você utilizar essas funções aqui para montar as telas de filtro, não vai dar certo na versão web. Então, para cada objeto que você seleciona, você tem uma série de eventos que você pode codificar. Você vai utilizar todos aqui? Dificilmente. Dificilmente você vai utilizar todos esses eventos. São poucos eventos que você utiliza. A parte do relatório é o inicialize parâmetro, que é o que você chama aquela função para montar a tela de filtro, que gera a tela de filtro. Basicamente, você joga ela aqui, que essa aqui, para todo relatório que você montar a tela de filtro, você tem que colocar ela. Eu já falei isso em vídeos anteriores. E nos objetos, você vai utilizar basicamente o evento onPrint, né? Você seleciona aqui o objeto. E no evento onPrint você vai lá e codifica alguma coisa para mudar o comportamento daquele objeto, para ele sumir, para ele mudar a cor, a fonte, o tamanho, a posição, de acordo com a sua necessidade. E no caso do objeto variável, que é esse daqui, quando você coloca ele aqui na tela, define o tipo, vem aqui em cálculo e define o cálculo aqui para esse objeto, é a mesma coisa de você vir aqui na guia cálculo, selecionar o objeto, ele vai ter lá o evento onCalc. Diferente do label, o label não tem o onCalc, só tem o onPrint. O objeto variável ele tem o onCalc. Em que momento que ele vai ser calculado, né? Ou seja, ele vai disparar um evento aqui e vai calcular aquele objeto. Agora, esse objeto aqui é bem interessante porque ele tem vários mecanismos aqui
para você definir em que momento que aquela função vai ser disparada. Aí tem várias opções. Você pode definir, ó, na passagem, ou seja, quando passar a banda detalhe, executa a função que eu escrevi lá, ou seja, o meu cálculo, a minha fórmula vai ser executada a cada registro. Aí eu posso colocar para ele só disparar a função no início da página, no final, no início da coluna, se for relatório de etiqueta, no final do relatório, né? E aí ele vai reiniciar quando? Se eu tiver um grupo, eu quero que ele reinicie no final do grupo, no final do relatório. Aí ele zera o valor da variável e começa novamente. Ou seja, você vai programar algo em cima desse objeto e vai dizer que momento que aquela função vai ser disparada. E é isso, pessoal. Para a barra de ferramentas, eu creio que isso seja o suficiente. Obrigado e até a próxima. E é isso, pessoal. Para a parte de cálculos, eu creio que isso seja suficiente. Obrigado e até a próxima.